Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta missa será oferecida e aplicada em sufrágio por alma de Felizardo Antunes, no 30º dia de falecimento, e sufrágio por alma de Sócrates Morilha e de Joaquim Calhas Lima. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie eleison.
a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, derramai sobre nós a vossa graça, para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor Omnipotente. Ai daqueles que vivem comodamente em Sião e dos que se sentem tranquilos no monte da Samaria, deitados em leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. Improvisam ao som da lira e cantam como David as suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes taças e perfumam-se com finos unguentos, mas não os aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o exílio à frente dos deportados e acabará esse bando de virtuosos. Palavra do Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Ó minha alma, louva ao Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Louva ao Senhor. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva ao Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, tu, homem de Deus, pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado, e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas testemunhas. Ordeno-te, na presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho de verdade diante de Pôncio Pilatos. Guarda o mandamento do Senhor, sem mancha e acima de toda a censura, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o venturoso e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A Ele e a honra e o poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Alleluia.
se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos anjos ao lado de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazê-lo. O rico insistiu: Então peço-te, ó Pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão respondeu: Se não dão ouvidos a Moisés nem aos profetas, também não se deixarão convencer se alguém ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. A parábola do Evangelho deste domingo que acabamos de ouvir, de lábios de Jesus, é muito clara. Não ao ponto de a entendermos com um certo simbolismo de pensar que os que vivem na abundância acabam no inferno, os que vivem na penúria e na indigência depois terminam no céu. Não é esse o ensinamento de Jesus. Porque se fosse assim, cada um de nós diria destas palavras de Jesus: pois não são para mim, que não sou nem rico nem pobre. São sem dúvida esta parábola é sem dúvida uma poderosa chamada de responsabilidade para quem recebeu e tem muitos bens. Mas ficaríamos pensando, portanto, não é para mim este ensinamento, não se aplica à minha situação. No final da parábola, esta história que Jesus conta, Jesus contava as histórias sempre exagerando, pondo sempre os extremos, precisamente para captar a atenção. Não é? No final da parábola, o rico que é condenado faz um pedido estranho a Deus. Pede que ele dê um sinal forte a quem está a viver como ele, os seus irmãos, enviando o pobre Lázaro, porque assim eles podem emendar-se, podem emendar a sua vida. E a resposta de Deus, aqui na figura de Abraão, nesta parábola de Jesus, é terminante, pois não é preciso esses sinais, tem as Escrituras. Ora, nós temos a palavra de Deus e a fé em Jesus ressuscitado dos mortos. Temos, portanto, nesta vida os recursos da palavra de Deus para saber como devemos viver, segundo a sua vontade, e de modo a receber esse prémio eterno e a evitar o castigo duradouro na vida depois da morte. Ora, esta parábola, este ensinamento de Jesus não é só para quem tem muitos bens, é um alerta, é uma ajuda, é um ensinamento, é uma provocação, uma boa provocação de Deus para cada um de nós. Porque a tragédia deste rico sem nome, aqui um pequeno parênteses, esta é a única parábola, ou seja, a única história contada por Jesus em que um dos protagonistas tem nome próprio, Lázaro, e o rico, por contraposição, não
tem nome, não se lhe diz o nome. A tragédia deste rico sem nome é que vivia e usava as riquezas, os bens que tinha, só para si, sem olhar para os outros, com um coração indiferente e por isso duro a quem, ao seu lado, à porta de sua casa, passava essa necessidade. Por isso, esta parábola é uma provocação a todos nós, porque nos diz: o destino eterno de cada um depende da nossa relação com os outros. E a nossa relação com os outros depende do bem, está muito condicionada a como nós nos relacionamos, usufruímos dos bens que temos. O modo em que nós usamos os bens que temos, isso determina, marca a nossa relação com os outros e, por isso, também o nosso destino eterno. Neste domingo, nesta celebração, onde ecoa sempre a palavra de Jesus, nós podemos, como resposta àquilo que escutamos, perguntar-nos com valentia: que olhar e atitude é a minha para com os pobres e para com os necessitados? É o olhar e a atitude de Deus? É o olhar e a atitude de um irmão? Ou é o olhar e a atitude indiferente do rico egoísta, que não tinha olhos nem coração para o seu irmão, porque usava os seus bens só para si? Não importa se temos muitos ou poucos bens materiais, importa é como de facto olhamos, se nos sentimos responsáveis de cuidar, de aliviar as necessidades e a vida de quem está à nossa volta e de fazê-lo do modo que esteja ao nosso alcance. Temos presente este pedido do Senhor, temos presente e às vezes paramos, por vezes, na nossa vida a pensar em como é que eu posso ajudar quem está à minha volta. Pode ser, mas cada um é que conhece o alcance deste modo de ajudar e as circunstâncias em que vive. Pode ser determinando uma esmola concreta, um contributo para o serviço de caridade da paróquia, um donativo a uma instituição que trabalha e pode aliviar estas pessoas. Pois a caridade também se deve fazer sentir no bolso, de algum modo, naquele modo que esteja ao nosso alcance. Também é bom perguntarmos e vivermos este olhar para o pobre e o necessitado, não só para aquele que está, usando a imagem muito usada, que está à porta da igreja. Não é só esse o pobre, que está no rocio a pedir, ou que está no vento a pedir. Não é só nesses momentos. O nosso próprio trabalho, o nosso contributo para o bem, para a justiça da sociedade, que é o nosso trabalho de cada um. Eu como é que o realizo? Eu procuro realizá-lo e orientá-lo naquilo que depende de mim e está ao meu alcance, tendo em conta o bem, o serviço que realizo a outros, as necessidades que posso satisfazer, aliviar tantas outras pessoas, ou eu movo no meu trabalho apenas depois pelo ganho, pelo que isso me é de proveito. Independentemente dos bens que cada um tenha, há um bem no qual todos somos igualmente ricos, que Deus nos deu a todos por igual, que é o tempo da nossa vida. O tempo. Todos temos um tempo. E por isso, esta pergunta de que olhar temos em relação aos bens como é que nos relacionamos com os bens que temos em vista do serviço aos nossos irmãos, temos de fazer esta pergunta: é como é que nós e aonde é que gastamos o tempo da nossa vida, o nosso tempo? Quantas vezes, se calhar, dizemos que não temos tempo para Deus, não temos tempo para o marido, para a mulher, para os filhos, para os familiares, para os amigos, esses que talvez estejam necessitados da nossa palavra, da nossa companhia, da nossa ajuda. Portanto, o que precisam é do nosso tempo.
E nós não temos para Ele porque usamos esse tempo só para nós, para desfrutar para gozar dos nossos gostos, para vivermos só a nossa vida, os nossos gostos, o nosso descanso. E claro, se temos uma ocupação muito egoísta do tempo, o que é que acaba por acontecer? Por ficar cegos, ficamos cegos por quem está ao nosso lado e a quem poderíamos dar também o nosso tempo. A esmola do tempo é custosa, mas está ao alcance de todos. Podemos chegar a casa cansados e a primeira coisa, em vez de saber como estão os outros da família, escutar como é que lhes correu o dia, quais são as suas preocupações, ouvir com atenção esses desabafos. Às vezes chegamos e vamos logo mas o tempo agora é para mim. É o que é que está a dar na televisão que me possa agradar, é a série que faltam uns episódios para terminar, é o nosso egoísmo, que tantas vezes se refugiamos nesse egoísmo, às vezes fechando-nos no uso do telemóvel, nos nossos contactos, nas nossas mensagens, no nosso mundo, parece que estamos no meio do mundo, mas estamos isolados. Sobretudo, estamos cegos, com o coração fechado, a quem ao nosso lado precisa desse tempo para nós. Em vez, se calhar, como se costuma dizer, entre aspas, ir às nossas coisas, não poderíamos ser mais propensos a dar, a servir, a cuidar, a escutar, a resolver os pedidos, as conversas dos filhos, do cônjuge, a mitigar a solidão de um familiar ou de um amigo, pois com um telefonema, com um aviso, uma lembrança. Jesus pesará em julgamento a nossa vida segundo o que fizemos aos outros, porque foi a Ele que o teremos feito. Sejamos generosos com os nossos bens e com o nosso tempo, tendo um olhar e uma atitude para com os pobres e todo o nosso próximo necessitado, como aquela que teve Jesus, como o olhar e uma atitude de um irmão, afastando com determinação essa cegueira de olhar e de dureza de coração, um egoísmo que nos fecha em nós e que nos afasta dos outros. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e de todos os homens, nossos irmãos, nos alcance esta graça. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no vosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Comuna Santa, Católica e Apostólica, professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do
Irmãs e irmãos caríssimos, invoquemos o Senhor Jesus Cristo, que ama todos os homens e a todos chama à felicidade eterna, dizendo confiantes: Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelo nosso Bispo, Rui, dado por Deus à sua Igreja, pelos presbíteros ao serviço do Evangelho e pelos diáconos, servidores da caridade, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos homens com responsabilidades mundiais, pelos que tomam a defesa dos mais pobres e pelos profetas que Deus nos envia, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos que são humilhados como Lázaro, pelos que são atormentados como o rico e pelos que seguem a Cristo, luz do mundo, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos imigrantes em busca de trabalho e por todos os excluídos deste mundo, por aqueles que foram vítimas de acidentes, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos e pelos que já terminaram, mas não trabalham, oremos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Por nós próprios que escutamos Jesus Cristo, pelos que guardam no coração a sua mensagem e por aqueles que depressa a vão esquecer, oremos. Senhor Jesus Cristo, que não cessais de nos interpelar pela palavra, abri os ouvidos do nosso coração à voz daqueles que nos chamam a servir-vos nas suas necessidades e problemas. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia, aceitai esta nossa oblação e fazei que por ela se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa vontade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do
Espírito, pelo qual suscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo sois Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de unir para vós um povo que, no extremo outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, a sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, como a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, como o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Patriarca Rui, os nossos bispos auxiliares e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que nos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Diz os convidados para a ceia do Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha palavra, mas sempre a palavra é essa. Lembrai-vos da palavra, lembrai-vos da palavra. Senhor, lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo. Lembrai-vos da palavra, da consolação da minha amargura, é a esperança da vossa promessa. Lembrai-vos da palavra. Felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor.
louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes.
Peço-lhe, Senhor, que este sacramento celeste renove a nossa alma e o nosso corpo, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Queria só lembrar que o Padre João Paulo está com o grupo da paróquia, esteve esta semana no grupo da paróquia em Roma, certamente terá rezado por nós. Espero que não tenha faltado também a nossa oração por eles. Se faltou, pois é uma boa altura, ainda podemos rezar por esses frutos, dessas pessoas, desta comunidade que foram a receber o jubileu a Roma. Agora pediram-nos para dar um minuto de atenção. Boa tarde a todos. Eu sou um irmão da Croácia, concretamente da antiga Iugoslávia. Suposto que a conheceis a situação na minha terra. Uma guerra que nos aconteceu há mais de 10 anos. Por essa causa, eu com outros companheiros estamos a ajudar um grupo de 32 crianças, que todas elas são doentes do cancro do pelo, por um ar empobrecido a causa das bombas. A assistência médica por cada criança está a nos custar 500 euros ao mês, que é um total de 16.000 euros que precisam todos os meses para pagar o tratamento médico que estão a receber estas crianças. Por isso, hoje estou encontrando a vossa igreja para receber esta ajuda, esta colaboração, para salvar a vida destas crianças que estão a depender da generosidade de nossos corações. A ajuda que nós estamos a recaudar é através de uma venda. Agora, na saída da igreja, vou oferecer uns tercios que são feitos à mão para mesmo as mães destas crianças e pelo grupo colaborador que fica no nosso país. Estes terços têm um preço simbólico de 10 euros para toda a gente que nos quiser ajudar para pagar o tratamento médico destas crianças. E, finalmente, quiser dizer muito obrigado, Sr. Párroco, por estar a ajudar-nos com esta missão e obrigado a todos por esta colaboração, por esta generosidade, por estar a ajudar estas crianças. Simplesmente muito obrigado a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.